Olá, hoje vamos continuar o nosso assunto de estampagem. É um processo de conformação de chapas finas para a produção de perfis variados, né? Já abordamos a etapa de corte, né? Que através de um perímetro de corte, uma punção de corte, a gente consegue remover parte do material, consegue gerar entalhes, né? E também conseguimos fazer as etapas de rebarbação e puncionamento, que é muito importante para tanto o acabamento quanto para a manufatura de peças em alta produtividade. Hoje falaremos um pouco mais a fundo sobre as etapas de dobramento. Então esse dobramento ele pode ser feito em qualquer ângulo, com qualquer raio, com qualquer concordância, né? Quando o dobramento é pequeno, né, é feito localizado na extremidade da chapa, a gente vai chamar isso de flangeamento, né? Uma variação seria o rebordamento, né, um dobramento completo da borda. Vamos ver aqui como que seriam essas variações. Um dobramento realizado em qualquer parte do material, em qualquer ângulo, com qualquer raio de curvatura, é o nosso dobramento genérico. Se eu faço um dobramento somente da pontinha da extremidade, é o flangeamento. Agora, se eu volto essa extremidade no sentido da própria peça, né, ou seja, eu faço uma curvatura completa aqui, é o nosso rebordamento, né? A gente pode utilizar o dobramento também para fazer o acabamento na peça, seja na forma de um enrolamento parcial ou enrolamento total. A diferença do enrolamento parcial é que aqui o material ele não chega a encostar na chapa de origem, né? E aqui ele já fecha. Então observe que aqui a gente consegue anular o efeito de um canto vivo original da peça. E aqui a gente consegue, por exemplo, né, encaixar um material de revestimento, né? A gente consegue gerar aqui um dispositivo de união desse equipamento com desse componente, né, com outro componente, por exemplo. Então essas etapas de dobramento elas são muito úteis para alterar a forma das nossas chapas finas, seja da chapa inteira ou o que é grandemente utilizado são os dobramentos localizados, né? Então, dessa forma, eu posso fazer aqui uma etapa de dobramento de modo a deixar uma ressalva na chapa, né, que um baixo relevo, a gente chama de nervuramento, né? Posso utilizar o dobramento para gerar esse abaulamento lateral, né? Se eu faço um nervuramento mais acentuado e repetitivo, a gente tem o chamado corrugamento, né? Observe que o nosso material ele fica todo enrugado, né? Sempre partindo de chapas finas. E também na conformação de tubos. Observe que nessa etapa, né, o dobramento ele não foi feito para transformar a chapa em tubo, né? Mas ele foi feito para alterar o formato inicial desse tubo, né, que inicialmente estava aqui nesse eixo. E aí com o dobramento a gente consegue deixar essa curvatura, né? Então assim que a gente consegue fazer os joelhos, né? Consegue fazer vários dispositivos de união entre tubos, né? Etapas de dobramento também são utilizadas para fazer essa expansão nas pontas do tubo para justamente facilitar a união com outro tubo, né? Então se esse tubo aqui é um tubo de meia polegada, aqui na expansão a gente consegue aumentar o diâmetro interno para um pouquinho além da meia polegada para conseguir encaixar outro tubo de meia polegada aqui por dentro, tá certo? Um dobramento em V, né, que é o dobramento mais clássico, né? A gente tem primeiro o posicionamento da chapa fina, o punção da mesma maneira que a gente tinha uma punção de corte, aqui a gente vai ter o punção de dobramento e a matriz que vai guardar o formato final da peça. No nosso segunda etapa a gente tem o contato, né, do punção com a matriz e uma pressão extra aqui para garantir que a nossa chapa seja deformada no formato da matriz. Outros tipos de dobramento, né?
como eu disse para vocês, que podem ser feitos de maneira localizada, não precisa necessariamente de eu aplicar a punção perpendicularmente à chapa, igual a gente viu aqui. Eu posso prender a nossa chapa na matriz e, através de diferentes posições de posicionamento desse punção, realizar a nossa curvatura, né? Então a gente tem uma curvatura chamada em L ou uma curvatura, né, em U, em que o nosso material ele não se volta no sentido original. Observa aqui, olha, que uma chapa, as duas partes, né, são deformadas para formar esse V, enquanto aqui a gente tem uma parte que se manteve com o formato original e a curvatura, o dobramento foi feito somente nessa punção. Como a gente pode imaginar, existe um limite, né, nesses dobramentos. Aqui a gente chegou até 180, mas teoricamente isso pode ir além, né? Uma estampagem de dobramento, ela não tem limite teórico de ângulo ou raio de concordância. O que vai mudar? A capacidade desse material em ser estampado, né? Por isso que a gente também estuda, né, em outras disciplinas, de maneira complementar, os ensaios de estampabilidade. É a resistência que o material oferece ao dobramento. Se a gente for dobrando, uma hora pode aparecer trincas nesta região do dobramento, né, que é uma região de esforços trativos. Ou ainda, se o material ele for muito duro, eu posso aplicar tensão aqui com punção, né? A estampagem é uma operação que converte uma compressão inicial em um cisalhamento localizado. Na etapa de corte, esse cisalhamento ele é destinado à ruptura do material, e aqui o cisalhamento ele vai ajudar nessa conformação, nessa deformação plástica. Se o material ele não tem uma grande estampabilidade, por mais que eu tenha um projeto de matriz, de punção para fazer um ângulo, por exemplo, aqui de 90 graus, antes de eu chegar aqui nos 90 graus, o material ele pode romper, né? Então, é um caso aí a ser estudado. Será que estou utilizando o material adequado? Se eu tenho que fazer com esse material, com requisito de processo, será que um tratamento térmico anterior ele consegue ajudar a gente, né? Então, a gente consegue analisar com esses estudos de causa e efeito, com estudos, com ensaios experimentais, né? Além da nossa ação, que é perpendicular à matriz, né, ou ainda, né, paralela à matriz, se eu considerar esse tipo de movimento de punção, eu posso ter uma ação frontal. Observe que agora o nosso punção aqui ele tem um ângulo, né, e com a movimentação do punção, né, ele se aproxima tanto aqui da esquerda, da direita para a esquerda, né, quanto de cima para baixo, e vai deslocando o nosso material para baixo para gerar o dobramento, né? O que pode mudar? O ângulo aqui total de dobramento e também o raio de curvatura. Quanto maior o raio de curvatura, mais suave é a transição entre as duas partes dessa chapa que foi dobrada, né? Quando a gente tem um ângulo muito curtinho, né, a energia acumulada na região de dobramento é muito grande. Então se tenta evitar esse tipo de coisa. Olha que interessante. Se a gente tem aqui a nossa chapa já dobrada, né, podemos marcar aqui qual foi o ângulo de dobramento, né, esse ângulo genérico. Aqui está em torno de 90 graus. Né? Temos uma linha neutra basicamente, né, no centro da chapa. Né? Em alguns casos ela se desloca em direção à parte central ou em direção à parte externa, né? Por isso que a gente chama aqui de superfície interna, essa superfície voltada para o raio de curvatura, e superfície externa, o que seria o lado de fora, né? Durante a etapa de dobramento, a gente viu que tem inicialmente uma compressão da chapa pelo punção. Mas se olhar internamente o material, o que está acontecendo? Na superfície interna, o material ele é comprimido. Então aqui a gente tem forças de
compressão. E na parte de fora a gente tem a tração. O material ele é esticado aqui. Se inicialmente ele tinha um comprimento, a parte de fora, observa, esse comprimento aqui é maior do que esse. Então o material ele foi esticado para poder gerar esse ângulo de dobramento. Então se a gente tem uma tensão trativa na superfície externa, vamos desenhar aqui, ó. Imagina que está o nosso material. Aqui no meio a gente tem tensões compressivas e aqui a gente tem tensões trativas. Então, se a parte externa do material está sendo tracionada e a parte interna está sendo comprimida, aqui a gente pode imaginar que essas forças elas vão variando ao longo da espessura do material. A linha neutra é justamente uma posição do material que não é nem tracionada e nem comprimida, né? Qual que é a vantagem disso? A gente consegue modelar, consegue dimensionar o nosso material através do estudo dessa linha neutra, né? Então a linha neutra ela acompanha aqui a geometria que eu estou forçando a nossa chapa a ter, né? Então como que a gente consegue calcular o comprimento inicial, né? O nosso comprimento inicial da chapa antes do dobramento, né? Ele vai ser composto dessa parte aqui que eu chamei de B, que é uma parte que ela não foi dobrada. Observa que ela está aqui na mesma orientação da chapa inicial. A parte que eu chamei de A, que ela não foi dobrada, ela mudou de posição. Por quê? Porque eu gerei essa curvatura. Quando a gente faz o dobramento nesta região localizada, a parte A, que estaria aqui, ó, ela caminha junto com o material. Então, se a gente tem pelo comprimento da linha neutra, a gente consegue calcular esse comprimento total da chapa, né? Qual que é esse comprimento total da chapa? Olha, vai ser o meu B mais o A mais o comprimento desse arco aqui, ó, né? Para eu saber o comprimento do arco, eu preciso do raio de curvatura e do ângulo de curvatura, certo? Como a linha neutra ela não sofreu nem tração e nem compressão, o comprimento da linha neutra após o dobramento é o mesmo comprimento que ela teria antes do dobramento. Então é uma excelente referência para a gente do tamanho inicial da chapa. Então a gente tem o A e o B, que são essas partes que não foram deformadas, né? Elas mudaram de posição, mas não foram deformadas. Mais esse arco, né? Quem que é esse arco, né? Comprimento de um arco é raio vezes ângulo, né? Se aqui a gente tem uma curvatura de 90 graus, nosso ângulo é π sobre 2. Mas observa que esse raio, vamos colocar um raio maiúsculo aqui para não confundir. É qual raio? É o raio desde o centro da curvatura até a posição da linha neutra, né? Então a gente tem o raio de curvatura, que a gente está colocando aqui na superfície interna, mais essa distância da linha neutra até a superfície interna, né? Então o comprimento desse raio vai ser o raio de curvatura mais esse valor que a gente chama de y, né? Quem que é y? É a distância da linha neutra até a superfície interna. Observe que a gente pode calcular o y em função do E. O que é o E? A espessura da peça, né? Num caso ideal, uma aproximação bem condizente, né? É considerar que o nosso y está no meio da espessura. Em alguns materiais vai estar mais próximo da superfície externa, outros mais próximo da superfície interna. Então, olha só, o raio de curvatura eu conheço, porque é dado de projeto, né? Se esse raio ele é maior, se esse raio ele é menor. Observe que quanto maior o raio, maior esse trecho que foi dobrado. Com o raio pequenininho, o dobramento, o mesmo dobramento de 90 graus, geraria uma região dobrada bem menor
Só que isso gera um estado de tensão muito grande no material, né? Esses raios aqui a gente pode imaginar uma curva na estrada. Uma curva de grande raio é uma curva que ela é mais fácil de fazer. Uma curva de raio menor é aquela que a mudança de direção ela é mais abrupta. Ela acontece de uma vez para outra. E aqui, no caso, o nosso ângulo é π sobre 2. Então a gente tem A e B, que são as partes não deformadas, né? No nosso caso ali, a parte A, ela mudou de posição, mas ela não foi deformada, né? São as duas regiões que a gente consegue medir de uma extremidade da peça até o início da região deformada, e a outra da outra extremidade da peça até o início da região deformada. Então A a gente mede daqui até aqui, e o B a gente mede daqui até aqui, né? O Y é a distância da linha neutra até a superfície da chapa, né? E o L é o comprimento inicial da chapa. Então observe que é uma fórmula bem simples, só somar as três partes, né? O difícil é determinar esse Y, né? Se a gente já tem um conhecimento prático, né, uma análise de laboratório, podemos ver que esse Y ele é função principalmente da espessura da chapa. Então olha só, para chapas finas até 2 milímetros, o I ele está a meio, o Y ele está exatamente na metade, né? Então 1 dividido por 2, 0,5. Agora, cada vez que a gente vai aumentando a chapa, o nosso Y, ou seja, a nossa linha neutra, ela vai se aproximando da superfície interna. Nesse caso aqui, 3 dividido por 7 dá aproximadamente quem? 0,428, né, da espessura. Ou seja, se eu tenho aqui, né, se essa aqui é a minha espessura, vamos utilizar a própria tabela aqui de referência, olha. No primeiro caso, o Y está no meio, certo? Essa distância aqui é metade do total. No segundo caso, ela não está no meio, ela está um pouquinho para cima, que essa distância aqui, ela representa 42,8% da distância total. E para chapas acima de 4 milímetros, né, a gente tem 0,33, ou seja, o nosso Y aqui ele está a 1/3 da distância, certo? Aqui um pouquinho para cá, né? Então aqui é 0,5, aqui é o nosso E, o nosso E, nesse caso aqui é 0,428, e nesse caso aqui é 1/3, 0,33 da espessura. Quando a chapa é mais grossa, a linha neutra ela se aproxima do centro, se aproxima da superfície interna. Por quê? Se a chapa ela é mais grossa, eu vou precisar de tracionar mais a chapa para eu conseguir gerar esse dobramento, né? Ah, mas se o meu ângulo ele não fosse de 90, a gente trocaria aqui esse π sobre 2 pelo valor do ângulo, né? Quais são as correlações de ângulo em graus, né? E em radiano? Olha, 0 é 0, né? 0 graus é igual a 0 radiano. 30 graus é π sobre 6. 60 graus vamos seguir na ordem, né? 45 para a gente ter uma referência é π sobre 4. 60 é π sobre 3. 90 é π sobre 2, né?
π é 180 graus. Né? Então, nosso ângulo aqui ele vai de 0 até 180 graus. Em alguns casos, né, se o material tiver dutilidade suficiente, a gente pode até passar de 180 graus. O que é o 180 graus? Eu pego o material e dobro ele e volto em cima dele mesmo. O que seria um ângulo acima de 180 graus? Eu pego o material, eu dobro e faço um ângulo aqui maior que 180. Tá certo? Para isso o material tem que ter grande dutilidade. Alguns exemplos de estampagem profunda, né? Nós vamos utilizar esse mesmo esquema do dobramento, só imaginar aquele dobramento em V, né? A gente vai ter um punção, vai ter uma matriz, a matriz guarda o formato da peça final e a gente vai chamar dessa operação de repuxo ou estampagem profunda, né? Que é utilizada principalmente para fabricar panelas, fabricar em latas, né? Em grande extensão, né? Existem, não é muito comum, mas existem latas feitas de aço, né? Às vezes não para bebidas, né? Mas para componentes químicos, etc., né? Até um certo tempo atrás se achava no mercado latas de óleo, né? Feitas de aço. Tem algumas latas menores, né? Latas de conserva, que também são latas de óleo, né? Ou são latas de aço revestidas com estanho normalmente, né? Mas a indústria de bebidas normalmente utiliza o alumínio. Qual que é a ideia? É fazer esse formato aqui do copo de uma chapa só e depois só adiciona a tampa, tá certo? No caso da panela, a gente pega um disco para fazer o corpo da panela e com outro se faz a tampa, né? Então normalmente vão ser utilizadas uma ou mais operações. E a grande vantagem é que a gente tem uma uniformidade muito grande, né? A espessura da peça ela não varia, mesmo aqui na parte lateral, a parte de contato, né, com o fundo e no fundo da peça. Se o material não tem dutilidade suficiente, ele pode gerar defeitos em alguma dessas partes, né? Mas isso normalmente é estudado, é pensado antes de montar o processo. Então o nosso disco metálico, ele, por meio da ação do punção, né, na sua região central, vai se deformar em direção à cavidade da matriz. Ao mesmo tempo em que a aba ou flange, né, que é essa parte lateral aqui, ó, a gente chama de aba do copo, né, se mantém fixa, né? Então a gente tem esse componente punção que vai se direcionar para o fundo da matriz e existe esse outro componente que chama sujeitador. Qual que é a função do sujeitador? Fixar a nossa aba para que a deformação ocorra aqui dentro da cavidade, né? Se eu fixo a aba direitinho, uma vez que eu centralizei o punção na peça, a nossa deformação vai ser uniforme. Observe que a gente tem uma simetria muito grande nas peças, né? Isso é desejável e isso é necessidade do processo, né? Então, alguns parâmetros que a gente tem o diâmetro do disco inicial, né? Um D maiúsculo. Desse diâmetro do disco, uma vez que eu coloco punção, a gente vai dividir o disco nessas regiões. A, que é a aba do copo. B, que é onde que tem esse primeiro dobramento. Observe que aqui o disco ele vai dobrar em torno da matriz. C, a lateral do copo. E o D, em que o disco ele vai dobrar em torno do punção. Então, se a gente for pensar no A, tem atrito com quem? Tem atrito com a matriz, tem atrito com o sujeitador. No B tem atrito só com a matriz. No C tem atrito aqui dos dois lados. No D eu tenho atrito principalmente com o punção. E o E é o nosso fundo do copo. Se a gente ver as tensões que acontecem, né? Existe a pressão de sujeição, que é
o esforço que essa parte do equipamento que chama sujeitador está fazendo para prender a aba no lugar, né? Uma pressão de sujeição. E existe o chamado estiramento, né? O que está acontecendo? Esse material aqui, olha, na aba, ele está sendo esticado. Ele está sendo tracionado. Porque se o punção atua aqui no fundo do copo, ele estica a parte E, estica a parte D e vai tentar puxar o material com ele. Então essa parte A que está presa, ela sofre aqui uma tração. Claro, existe o atrito entre a aba do copo e o sujeitador, e entre a aba do copo e a matriz, né? Entre o disco e a matriz. Na região de dobramento, também temos a tração na parte externa, compressão na parte interna. Em alguma posição aqui a gente vai ter a nossa linha neutra, né? Na parte interna aqui, que é a parte onde está em contato com a matriz, a gente tem a compressão, e na parte externa a gente tem a tração. Mas não tem só uma região de dobramento, né? A gente sabe que aqui a nossa região D também é uma região de dobramento. Só que ao contrário da B, na região D eu vou ter tração na parte de fora e compressão na parte próxima ao punção. Tá certo? Então aqui, na parte de dentro, né? Só ver onde que o arco ele é menor. Na parte de dentro eu tenho compressão, na parte de fora eu tenho tração, né? E claro, vamos ter atrito em contato com punção, em contato com a matriz, né? Em contato com punção, em contato com a matriz. Na lateral do copo, os esforços, né, são de atrito nas paredes, né, seja no contato com punção, com o contato com a matriz. E existe uma tensão de estiramento, né? Esse material que ele é tracionado para baixo, ele é puxado para baixo, tanto para baixo quanto para cima, né? Essa parte C, ela tende ao que? A esticar, né? Esse esticamento devido à tração que a gente chama de estiramento. E à medida que ela é esticando, ela também é comprimida pelo próprio punção. Então a gente não pode esquecer dessa tensão de compressão. Se a folga era importante nas operações de corte, aqui também ela vai ser importante para garantir que o punção comprima corretamente esse material. Por que que é interessante? Olha, se o material ele estica ao longo desse eixo, a gente sabe que para o volume ser constante, ele vai ter que diminuir essa lateral. Então daí que vem esse esforço de compressão, né? É uma consequência dessa tração. No fundo do copo, a gente tem uma tensão predominante de compressão, né? Por quê? Olha, eu acho que é o mais simples de todos, né? Aqui, se o punção ele vai descer, ele vai comprimir a região do fundo do copo. Então temos, lembrando, na aba do copo, principalmente estiramento, compressão e o atrito, né? O atrito sempre vai ter, além da pressão de sujeição, que é feita por esse equipamento aqui que tende a prender a aba. Nas regiões de dobramento, na parte interna aqui da curvatura temos compressão, na parte externa tração. Na região de dobramento próximo da matriz, a gente tem compressão, tração. Na região próxima do punção, tração e compressão. Observe que a compressão é sempre do lado interno. Na dúvida, onde que é a compressão? Olha, eu pego aqui onde que o arco é menor. Na lateral do copo, esta tensão de estiramento, né, que é a tração. E no fundo do copo, a principal
tensão é a compressão do punção. Só tem estampagem porque o punção ele comprime o fundo, né? Olha essa sequência de desenhos. Quando o nosso punção ele comprime o fundo aqui, aí que ele vai gerar o estiramento nas laterais e vai gerar a tração aqui na região da aba. Quando ele comprime, ele vai forçar uma região de dobramento do nosso disco com a matriz e outra região de dobramento do disco com o próprio punção, né? Então, esse tipo de dobramento em que a gente tem esse estiramento grande da lateral do copo, a gente vai chamar de estampagem profunda, né? Então, a gente tem como equipamento a nossa matriz, o sujeitador e o punção, né? Que é uma prensa destinada a segurar essa chapa. Se a gente considera todo esse equipamento, é o famoso estampo, né? Então, o estampo, eu vou fazer uma estampagem. Para estampar, eu preciso de um estampo. O que tem no estampo? Uma matriz, né, com a cavidade, um sujeitador e o punção, tá certo? A chapa já cortada, na dimensão determinada, né? Então, se eu tenho uma chapa original, eu posso gerar um disco utilizando a própria estampagem de corte, né? A gente já viu isso. Ou uma tesoura industrial, né? Ela é cortada, o sujeitador mantém aqui uma pressão constante nas laterais, né? E o punção ele vai ser acionado forçando a chapa para baixo, né? Esse controle de folga ele é necessário. Observe, se a folga for muito grande, por mais que eu tenha uma pressão aqui de sujeição, o punção ele pode puxar a nossa chapa para dentro da matriz, né? O que é reestampagem, né? É eu poder utilizar da nossa matriz de estampo, principalmente com prensas que tem vários efeitos, né? O que é uma prensa de vários efeitos? Que ela pode atuar tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Eu utilizo uma etapa de estampagem para fazer esse copo, né? Independente se o material final é um copo, ou é uma lata, é uma panela, né? Costuma-se chamar essa forma aqui de copo. Eu fiz uma estampagem para formar esse copo. E depois, na reestampagem, eu consigo complementar a forma, né? Seja quando a profundidade do embutimento é muito grande, né? A altura aqui do nosso copo ela é maior do que o diâmetro da peça, ou ainda quando eu quero utilizar punções diferentes. Então eu utilizo um punção para fazer essa forma e depois utilizo um outro punção para gerar essa curvatura, tá certo? Então a reestampagem é aproveitar uma peça que já foi estampagem, voltar ela numa matriz de estampo similar, mas com outra punção, com outra dimensão, seja para alterar o contorno da peça ou para garantir a profundidade total do copo. Aqui alguns exemplos, né, clássicos, né, a lataria de carro feito por estampagem. O que as empresas, as montadoras compram? O que elas recebem? Recebem uma bobina. A matéria-prima da estampagem é uma chapa fina. Em uma matriz de estampo, uma chapa fina vai gerar esses contornos. Alguns defeitos possíveis: trincas, se o dobramento for excessivo ou se o material tiver algum defeito de fabricação, forças, formação de ondulações e rugas, principalmente na lateral do material, né? Separação entre fundo do copo. Olha que desperdício esse tipo de defeito. Imagina se a gente está aplicando punção, né? Vamos botar essa figurinha aqui. E o punção ele separa o fundo do resto do copo. O que a gente fez? A gente planejou um dobramento e sem querer fez um corte, né? Isso é um defeito. Trincas na borda do copo também são possíveis. Existe um defeito bem característico de estampagem, que é o efeito casca de laranja. Se eu tenho uma chapa com grão muito grosseiro,
durante a estampagem a gente tem uma rugosidade superficial excessiva, tá certo? Uma outra característica que pode aparecer em materiais com defeitos após a extensão é a chamada nervura de distensão. O que é isso? É quando o escoamento do material é descontínuo. Escoamento é as discordâncias, a estrutura do material, os átomos se movimentando para gerar deformação. Se isso não acontece de maneira coordenada, isso pode gerar essas nervuras na peça, né? Então aqui está um exemplo. Um material encroado, uma vez aplicada a tensão, ele vai deformando continuamente. Agora, se a gente tem uma parte em que o nosso escoamento ocorre em um patamar de escoamento, por exemplo, isso vai gerar na peça uma deformação não uniforme, né? Que sentido que eu quero dizer essa deformação não uniforme? Que uma parte da peça escoa enquanto a outra não escoa. Então a deformação ela não fica homogênea, né? Ela não fica de maneira conforme em toda a espessura, né? Então nesse material a gente consegue identificar esses defeitos chamados nervuras. Eu falei com vocês de uma etapa, olha só, estudando estampagem apareceu um outro fenômeno, apareceu o estiramento, né? Nós já falamos de estiramento lá se fala, né, em estiramento quando se fala em forjamento também, né? De modo geral, o que é o estiramento? É o efeito de forças trativas, né? Então, exclusivamente trativas para esticar o material. Aonde que acontece isso? Em algumas etapas de forjamento, né? Tem aula de forjamento que menciona o estiramento, e aqui a gente viu na lateral dos copos, onde as tensões predominantes são trativas. A grande vantagem é que a gente consegue grandes deformações, mas desde que o material seja muito dúctil, né? Qual que é a vantagem? Se esse material ele deforma muito, ele vai conseguir também encroar muito, né? A gente pode destinar uma operação de estampagem, ou seja, a gente pode pensar, projetar um projeto de matriz, sujeitador, punção, etc., para focar no estiramento, né? Então é muito comum, né, em peças de automóveis, eletrodomésticos, etc., componentes que foram formados por estiramento. De modo geral, a gente pode imaginar que nós vamos utilizar a punção para gerar essas tensões trativas. Então imagina só, esse material ele vai ser esticado aqui, né? Então eu posso utilizar um pistão hidráulico, normalmente vertical. A vantagem de um equipamento hidráulico é que a gente tem um controle maior da velocidade de descida desse punção, da pressão de compressão que o punção tá colocando, né? Esse punção acoplado a um pistão hidráulico. Então a gente vai prender aqui as peças e movimentar a matriz, por exemplo, né? Nesse caso não existe uma matriz fêmea. O que é uma matriz fêmea? Aqui a gente tem uma que vai forçar o material a gerar a deformação que a gente precisa, e uma matriz fêmea seria um outro componente aqui que iria complementar essa deformação e ia garantir o formato. Nesse caso a gente se atua com uma matriz, né? Observa que este fenômeno ele só vai ser utilizado, só vai ser amplificado se o material ele tiver uma grande dutilidade, e também, claro, se teremos um grande raio de curvatura, porque se a gente coloca uma tensão muito grande com raio de curvatura muito pequeno, o material ele tende a romper, né? Seja no centro da chapa ou ainda próximo às garras, né? Que é a região que também ali vai sofrer esse esforço muito grande. Aqui alguns vídeos para a gente ver as etapas de
Dobramento. Observe que temos a matriz ou punção e uma chapa fina. Aqui temos um exemplo de dobramento circular. Conseguimos, com operações sucessivas de dobramento circular, transformar uma chapa fina em um tubo. Observe que o dobramento é aplicado localmente. O que é essas marcas de giz aí? É uma referência para a gente posicionar o punção. Que é um dobramento em V de uma chapa também, né? Então, olha a peça formada utilizando somente uma chapa fina e várias operações de dobramento, né? Aqui um exemplo também de dobramento utilizando formas complexas, né? Desenhos complexos nas matrizes. A chapa vai adquirir o formato dessa matriz. Quando falam uma matriz macho e fêmea, é justamente isso, que o punção ele funciona como uma matriz e aqui a combinação das duas gera o formato final da chapa.
Aqui a gente consegue ver direitinho o raio de curvatura. A parte interior, né, ao dobramento aqui a gente tem compressão, a parte de fora a atração. Aqui a gente vai ter um dobramento aqui, e essas duas partes elas vão ser estiradas, né? Além de aqui justamente no meio também ter um dobramento. Um exemplo da fabricação de uma panela. Então aqui a gente consegue ver por inteiro o equipamento, né, uma prensa. Está aqui o motor da prensa. E o operador ele vai colocar os discos, né? Então a gente partiu de uma chapa, utilizou um estampo de corte para fabricar os discos, né? E esses discos também são materiais finos, metálicos. A partir desses discos vamos fazer os copos. Tá aí o disco. Punção, movimento. Aqui temos uma região de dobramento que estava em contato do disco com punção. Temos o fundo do copo e aqui a aba do copo. Para otimizar o material, né, e gerar o mínimo de rebarba possível, observa que esse material ele deixa um pouquinho só de aba, né? E esse disco aqui, ó, que fecha por cima, tem a função daquele sujeitador. Ele vai prender o disco enquanto está sendo conformado. Então é isso, né? A gente ia trazer sobre estampagem, focando na operação de dobramento. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode entrar em contato.